Oi, pessoal. Falar um pouquinho sobre as reflexões sobre a alfabetização, da Emília Ferreiro. É um livro interessante, extremamente importante, principalmente para o professor alfabetizador. Mas quando pensamos na educação infantil, ele também se faz necessário, porque a gente consegue compreender um pouco de todo esse processo. Então, ela fala muito sobre a psicogênese da língua escrita. Vocês já sabem que ela estudou com o Piaget, trabalhou com o Piaget, então ela conseguiu ir organizando a obra dele e apresentando a sua teoria em relação à alfabetização. E ela fala nesse livro principalmente sobre dois polos, que é quem ensina e quem aprende. Então a discussão é isso, sobre todos os objetos, sobre tudo que envolve, né, esses dois personagens, aquele que está ensinando e aquele que está aprendendo. Ela fala que a escrita também pode ser considerada uma representação da linguagem ou um código de transcrição gráfica das unidades sonoras. Ela discute isso no livro também e tece várias considerações em relação a essa diferença. Ela fala da codificação tanto dos elementos como as relações que já estão pré-determinadas. E no caso da criação de uma representação, nem os elementos e nem as relações estão pré-determinadas. Então, a escrita ela é concebida como um sistema de representação. Ela sempre vai pontuar isso, tá? Ela também já abordou em outros livros as concepções das crianças a respeito do sistema de escrita. E nesse livro ela fala também da importância da produção espontânea. Por isso entra aquela discussão alfabetiza ou não alfabetiza na educação infantil, e ela diz que esse é um questionamento que foi muito mal colocado. Segundo ela, as crianças fazem um grande esforço intelectual para essa construção, para construir as suas teorias, as suas hipóteses sobre o nosso sistema de escrita. Então ela fala que inicialmente é a questão intrafigural, que consiste em atribuir uma significação a um texto escrito, né? E os critérios se expressam pelo eixo quantitativo. Então ele atribui a necessidade, ele coloca a necessidade à criança de pelo menos 3 letras para que se consiga escrever alguma coisa. E há também o eixo qualitativo, que tem uma variação interna aí para ser interpretada, né? Então o tempo todo a escrita ela precisa ser interpretada. Em alguns momentos a criança olha para o que está escrito e se tiver, por exemplo, menos de 3 letras, ela conclui que não dá para interpretar, não dá para ser lido aquilo que está ali, tá? As crianças exploram os critérios quando isso é permitido, porque muitas vezes o professor vai tolhendo isso. Então, a Emília Ferreiro também discute essa questão. E a criança, ela observa, então, uma variação sobre o eixo quantitativo, variando a quantidade de letras de uma escrita. Então, ela sabe que precisa de mais de 3 e ela vai variando as letras que ela já conhece. E o qualitativo, ela investe muito no repertório de letras. Então, às vezes ela utiliza a mesma letra, mas ela vai modificando o lugar em que essa letra está. Então, à medida que ela vai vivenciando todo esse processo, ela vai descobrindo as partes da escrita. E ela observa que as partes escritas de uma palavra podem ser iguais às partes de outra palavra escrita. Então, aí ela vai começar a perceber também a questão do som. Então, a gente chega no período, saímos do período
pré-silábico para o silábico alfabético, e assim vai, à medida que ela vai vencendo essas etapas, que ela vai pesquisando, que ela vai estudando, observando essa escrita e criando as suas hipóteses. Mas inicialmente não há nem a identidade de letras aos sons. O importante é que tenha as letras. E ela ainda não está atenta a essa questão sonora. Então, a Emília Ferreiro, ela fala também sobre a polêmica em relação aos métodos utilizados no processo de alfabetização. O analítico, o sintético, o fônico, né, versus o global. E ela deixa claro que nenhuma dessas discussões levou em conta as concepções das crianças. Então, é nisso que ela vê um grande problema, porque fala-se de vários métodos utilizados, mas todos esses métodos, eles não olham para como a criança resolve os problemas da escrita. Então, quando ela discute essas questões ligadas à alfabetização, o que tem de primoroso é o levar em conta essas teorias, essas hipóteses que a criança faz. E esse livro, ele apresenta uma pesquisa que ela fez. Então, várias crianças participam dessa pesquisa. Ela começa com um número, esse número diminui, mas ela vai observando todas essas questões, que a criança olha para a quantidade de letras, uma palavra com menos letra, ela interpreta que está escrito, por exemplo, um animal pequeno. O exemplo que ela sempre dá é da formiga e do elefante. Então, quando ela lê formiga, tem mais letras, para ela lá está escrito elefante, e vice-versa. E a Emília Ferreiro também coloca a sua preocupação sobre o problema do analfabetismo. Então, segundo ela, o analfabetismo ainda hoje é um grave problema e cabe ao sistema ser mais sensível para resolver essa questão, e principalmente com a criança, para que elas não se desenvolvam como analfabetos funcionais. É preciso que olhe para toda essa questão com muito mais cuidado, né? A pesquisa dela inicialmente teve 959 crianças e ela termina com 886. E ela discute e finaliza a análise toda que ela faz no decorrer da pesquisa, que se deve ou não ensinar, alfabetizar, ensinar a ler e escrever na pré-escola, não é a questão mais importante, né? Porque é como se aí nós estivéssemos desejando ou colocando como correto que a criança só passa a aprender a ler e escrever quando o adulto autoriza. E a criança, ela já entra nesse processo desde muito cedo. Ela já tem contato com esse mundo, né, escrito, com esse mundo da leitura. Então, a aprendizagem da criança, ela é livre, ela ocorre antes do professor permitir ou não. Esse não é nem o papel dele. Agora, o problema sempre é de que forma essa alfabetização é feita e o quanto a tendência é de desconsiderar o que a criança pensa sobre esse